Boa noite, está entrando no ar mais uma live do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Essa é a nossa terceira live, né? Uma live que a gente fez aí com uma certa agilidade, uma live que vai reunir representantes de 3 países, né? Uma live internacional, vai ser a nossa primeira live internacional, espero a primeira de muitas, para falar sobre a panificação, para falar sobre o padeiro, a profissão, tudo que gira em torno do pão, da padaria e da profissão padeiro. Então, para abrir a nossa live, eu vou estar chamando, né, inicialmente, Gessimar Arantes, da Irlanda, que vai dar o seu cumprimento para a gente. Boa noite, Gessimar. Boa noite, Luiz Rodrigues. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por estar dispondo aí do seu tempo para estar falando com a gente, né? A gente sabe que tem a questão do fuso horário, né? Aí agora, que horas seriam? Seriam não, que horas é, né? Agora aqui são 23 horas e 40 minutos. Nossa, a gente aqui já estaria dormindo. Tá ótimo, então. Tá, obrigado mais uma vez por ter vindo. Agora eu vou colocar... Tá, ok. Vou colocar aqui na mesma tela com a gente, diretamente do Uruguai, Nelson Gonzalez. Boa noite, Nelson, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Muito agradecido por ficar aqui com vocês e o convite, mas você tem que compreender que o meu português não é muito bom, mas vamos aí falando devagar para ir conhecendo. Fica tranquilo, a gente também vai falar devagar para entender. Obrigado. Nada, a gente que agradece. A nossa convidada Elvira de Portugal, ela está com um pouquinho de dificuldade aí, talvez na conexão de entrar, então, a hora que ela conseguir, eu chamo para a nossa live, e agora eu vou chamar o criador do Clube dos Mestres do Pão e idealizador das lives, Carlos Andrade. Boa noite, Carlos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar puxando aí a live para vocês. Boa noite, Luiz Rodrigues. Salve, salve, amantes da panificação brasileira. Agradeço aí o carinho e a presença de todos. Hoje vamos ter um dia falar sobre pães internacionais, né? Os Breads the World, né? Então, good night a todos aí. Ladies and gentlemen, né? É muito bom falar hoje sobre pães vegetais. Hoje vamos falar de pães vegetais, fermentação natural, pães funcionais, né? Aí com meu amigo aí direto da Irlanda, o Gessimar Arantes, o homem que faz pão com alegria. Obrigado, Gessimar, mais uma vez. Estamos aí com o Nelson Gonzalez, direto do Uruguai. Obrigado pela presença aí, pelo convite, por abraçar essa ideia junto com a gente, Nelson. Vamos falar muito sobre a panificação e os pães do Uruguai. O Nelson, que é considerado aí um dos padeiros mais rápidos do mundo. Muito bom tê-lo conosco. O Nelson, além de dono de padaria, um excelente padeiro, e eu já tive a oportunidade de trabalhar pessoalmente com ele. E vamos ter também aqui a nossa, direto do Portugal, né? A Elvira, está com um pouquinho de dificuldade. Peço perdão aí aos nossos telespectadores, entramos no ar aí uns 9 minutos de atraso, devido a alguns contratempos, e também espero que todos entendam que é uma live internacional e tem algumas dificuldades também em conectar, né? Luiz, começou. Está contigo, Luiz Rodrigues. Muito obrigado, Carlos. Realmente o pessoal que acompanha a gente aí pelo YouTube, a Elvira está com alguma dificuldade, é uma pena, a hora que entrar, né, vai falar direto de Portugal.
Mas a gente vai tocando a live da mesma forma aí, com a participação dos nossos dois convidados. O Gessimar, que já participou de uma live com a gente, o Nelson Gonzalez, que está vindo pela primeira vez. Eu vou iniciar com uma questão direta da profissão padeiro. E quem vai falar comigo primeiro vai ser o Nelson, ok? Ok. Nelson, fala para a gente um pouco o que é o profissional padeiro, como é a profissão de padeiro no Uruguai. Bom, boa noite, eu sou Nelson Gonzalez, padeiro de Uruguai. Eu tenho uma pequena padaria agora com minha família, mas tenho bem pouquinhos funcionários. Mas a profissão de padeiro aqui no Uruguai ainda é uma profissão mais artesanal, mas como nós somos um país pequeno, temos a capacidade ainda de produzir mais artesanalmente, não tão industrializado como vocês, porque a realidade de vocês é outra. Tem muita gente, muita população, o cara tem que fazer muita produção, tem que industrializar-se, mas a profissão de padeiro aqui no Uruguai, eu comecei muito jovem, comecei a fazer todos os bicos aí na padaria com 7 anos, aí comecei a andar na volta aí, e trabalhei em tudo o que é negócio da padaria, a quadra, mostrador na frente, fazendo de tudo. Mas eu acho que eu me considero um padeiro, gosto de fazer, como nós falamos aqui no Uruguai, a parte padaria, pão, bolacha, como é para vocês, a fatura de manteiga, biscoito, tudo isso. Mas ainda a profissão aqui no Uruguai já está tornando mais... O Uruguai está puxando mais para a industrialização, com muitos produtos químicos, porque tem que produzir muito a menor custo e menor tempo. Mas tem muitas indústrias que estão passando a trabalhar com muito pão congelado, porque aqui no Uruguai tem que baixar muito o custo de vida no Uruguai é muito caro, não, tem outros países da região que não tem tanto custo, a mão de obra é muito cara no Uruguai, mas nós estamos tratando de insertar para a gente jovem, que eu trato de ensinar gente jovem, de fazer aquela padaria artesanal que ficou para trás. Agora se tornou muita coisa premistura, mas ficamos uns pouco mais trabalhando artesanalmente. Depois, a profissão uruguai de padeiro é uma profissão bastante puxada ainda. Como nós trabalhamos muito artesanal, já fica muito... Tem que fazer muitas horas para produzir, mas eu comecei a trabalhar nas padarias de Mucho, como falei ontem. Trabalhei em uns supermercados ou atacado, como vocês, na rede de mercados, em Montevideo. Depois trabalhei em Piriápolis, onde eu sou de lá. Depois Uruguai ficou na crise aquela do ano 2000, 2001, 2002. Fui a trabalhar na Argentina, di um pulo por Paraguai também, sempre trabalhando padeiro. Maravilha, Nelson. Me fala uma coisa. O que é exigido tecnicamente de conhecimento para ser um padeiro no Uruguai? Bueno, para fazer um padeiro no Uruguai, a palavra padeiro, que engloba muita coisa, tem que conhecer principalmente as farinhas, como fazer uma produção, praticamente também tem que fazer
aquele esquema de padronização, que aqueles produtos fiquem sempre o mesmo padrão, ter esse padrão dia a dia, cuidar da produção, cuidar muito de ser muito cuidadoso e celoso do trabalho del dia a dia, de cada dia. Enfim, tenho muita coisa para poder falar sobre isso. Eu diria que para fazer padeiro tem que gostar muito da profissão também, fazer com muito amor e sempre pensar que você trabalha para um terceiro, não trabalha para você. Você produz para um terceiro, que esse terceiro vai ser que vai dar o ok. Maravilha, Nelson. Obrigado, viu? Eu vou colocar aqui na conversa agora o Gersimar. Tá bom. Ô, Gersimar, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Carlos? Como vai? Mais uma vez. Maravilha. Na última vez que a gente conversou, você falou um pouco sobre a questão da profissão padeiro na Irlanda. Né? Como a gente está retomando essa conversa mais focada um pouco nisso, faz de novo um apanhado, um resumo para quem não acompanhou a gente da última live. Então, a questão do padeiro na Irlanda tem um pouquinho de dificuldade aparente, devido completamente o processo é diferente, né? Enquanto que nós usamos maquinários de ponta, como tem no Brasil, maceiras rápidas, semi-rápidas, de alta rotação, média rotação, 350 RPM, 200 RPM, em contrapartida aqui nós usamos as planetárias, aquelas que a gente faz em bolo, né? Só que as grandes, que também faz pão. Mas a profissão padeiro aqui realmente é muita dedicação. É também como se fosse no Brasil. Muito artesanal, né? Artesanal no sentido de fazer o trabalho manual, porque, na verdade, usa-se muita pré-mistura. Uma das pré-misturas mais usadas, que é os pães que a gente mais faz aqui, é o Honespelt. Contudo, precisa de uma dedicação, na verdade. O trabalho feito na mão, enrolar pães na mão, para quem era acostumado, como eu, no Brasil, que tinha máquina modeladora, divisora e etc. E aqui, hoje eu até tive uma surpresa, viu, para falar para vocês, quando cheguei na panificadora hoje pela manhã, o meu patrão disse, olha, tem new skill, uma nova balança para você trabalhar. Era uma balança elétrica. Eles estavam surpresos, o padeiro mais antigo que estava lá não ficou alegre, não quis usar a balança, não gosta, né? Mas eu achei muito bom, né? Já deu um passo a mais. Aí eu perguntei, qual foi o motivo que você resolveu? Ele, não, é porque eu pedi um brasileiro para poder traduzir para mim o que você estava falando numa das suas lives. Eu pensei que ele tinha visto o canal Pão com Alegria, mas eu havia passado para ele a live, né? E na tradução ele viu a gente falando sobre a questão de balança, né? De qualidade. Ele falou, quero ver como que funciona. E ele gostou demais hoje. Então, a profissão padeiro na Irlanda é bom, é excelente. Tem uma divisão, né? Tanto quanto no Brasil. Aqui não se faz salgado. Dificilmente você vai encontrar uma lanchonete, uma panificadora que tem salgado nela. Até assim, eu acho muito estranho que é doce o tempo todo, né? Mas os pães são muito de farinha de pré-mistura, muito pão integral. A maioria dos pães deles são pães chamados de black bread, que quer dizer pães pretos, mais nessa linha. Bread white é pouco, bem pouquinho, dentro da padaria. O restante é realmente de muita semente, muita mistura, pré-mistura. Mas
A profissão padeiro na Irlanda, ela é um pouquinho mais exigente. Diferente do Brasil, como eu digo, mais exigente, na questão de produzir com as mãos. Não é tão simples como eu disse agora há pouco, que no Brasil a gente tem vários tipos de maquinários, né? Uma tecnologia de ponta, na verdade, a gente acha que não, mas uma tecnologia de ponta. Até poucos dias houve um caso no clube de um rapaz que foi fazer um trabalho numa panificadora e chegou lá, não tinha... É uma maceira pequena, ele precisava de fazer 2 quilos de farinha. Aqui não tem isso. Aqui, 2 quilos a gente faz na planetária, 10 quilos faz na planetária, mas tem que fazer, né? Então, mas é bom, é diferente, puxa muito a mente da gente, o trabalho da gente, mas realmente vale a pena, Carlos. E meus amigos, companheiros que estão aí nos ouvindo, né? Compensa você aprender um pouco mais e saber essas diferenças, né? E essas diferenças é que vai fazer de nós, cada dia, um profissional mais qualificado. Não que você que está no Brasil não está qualificado porque não veio para Irlanda, ou foi para o Uruguai, ou foi para Portugal. Não, mas a gente tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento, você está abrangindo, né? Aumentando aí o seu nível de conhecimento. E com isso você tem de muito a aprender. Eu estou aqui à disposição para poder estar passando para os meus amigos, colegas, como funciona. Como eu disse agora há pouco, um dos pães mais consumidos aqui é o Honespelt. Ele é feito, no nosso caso, na panificadora, a gente faz 3, 4 vezes ao dia, por exemplo, como não é até diferente, né? Não é gramas e nem quilos, é QZ e LB, é diferente a forma de pesagem, né? A cada, por exemplo, 15 LB significa que nós temos aí 4 quilos. De 4 LB, nós temos 2 quilos de farinha, né? Então, há um pouquinho de diferença na pesagem. Mas é isso. O nosso trabalho é esse, né? E ser padeiro na Irlanda é bom. Tem as suas dificuldades? Eu acho que tem em todo qualquer lugar, mas é bom. Obrigado, acredito. E, assim, pelo que você falou, e complementando um pouco até do que foi da última live, né? A gente percebe, assim, que essa sensação que o profissional padeiro tem no Brasil de não estar tão evoluído quanto lá fora, né? Precisa acabar também, né? Nós temos boa tecnologia, os nossos profissionais têm boas escolas de treinamento, né? Mas quem pode falar um pouco melhor sobre isso, sobre o profissional padeiro no Brasil? Vamos chamar o nosso criador do clube, idealizador dessas questões de live, Carlos Andrade. Opa! Vamos lá, Luiz Rodrigues. Fala um pouco com a gente aí, até um pouco da profissão, né? Você certo. É um padeiro, hoje já é um técnico de uma multinacional, é um cara que está num nível realmente um pouquinho mais amplo, né? No sentido da profissão. Mas eu quero que você aborde isso um pouquinho, até porque muitos padeiros estão vendo a gente, né? E isso seria interessante para ter um entendimento da profissão. Bacana, Rodrigues. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco, vou precisar ser rápido, né? E vou contar um pouquinho da história do Carlos Andrade. O Carlos Andrade, hoje, muitas pessoas e muitas empresas consideram um consultor técnico, né? E eu faço... Pode levar. Leva para lá, que eu estou dando um equinho aqui. Ok? Melhorou aí, Rodrigues? Tá dando eco ainda não? Estou tendo um retorno aqui.
Então, vamos lá. Falando do Carlos Andrade padeiro, né? O Carlos Andrade começou na padaria como atendente, né? Isso há 31 anos atrás, em julho de 89, né? Precisamente. E atendente, depois de 6 meses de atendente, eu me transformei em padeiro, por uma questão de oportunidade, né? Eu tirei as férias do padeiro junto com outro padeiro, e o mesmo falou, um cearense, né? Inclusive, se ele estiver nos assistindo aí, é o Cícero, falou que não ia retornar a São Paulo, ele estava no Ceará, de férias, e pediu as contas, o patrão acertou as contas dele, e o patrão falou, Carlos, eu quero que hoje você faça aí os 10 armários de pães para nós. E aonde tinha um padeiro que tirava minhas férias, eu fiz os 10 e deu certo, ele gostou, e dali em diante o Carlos Andrade assumiu a vaga do padeiro, né? Até então era ajudante. Então vou falar para vocês hoje do padeiro 5.0, que é o Carlos Andrade. Então eu trabalhei 7 anos na padaria como padeiro, confeiteiro, fazia salgado e tal. Trabalhei 5 anos como padeiro, especialista em pães, em hotel, né, numa rede espanhola, Hotéis Gran. Inclusive, quero mandar um abraço aí para o meu gerente, o diretor executivo de RH, senhor Levi Souza. Trabalhei 5 anos em hotelaria, então são padeiros diferentes. Eu tive que esquecer muita parte do que eu tinha aprendido na padaria e aprender tudo de novo, o monoporção, mini pães, né? Outros pães internacionais, tudo aprendi no hotel, hotelaria. Então, trabalhei mais 5 anos em hotelaria, redes, passei por redes espanhola, redes americana, brasileira e tal. Daí eu fui para supermercado, fui ser padeiro de um supermercado, que é completamente diferente. Se tiver padeiros de supermercado, aí um forte abraço a todos, e empreendedores também. Então, fiquei lá mais 3 anos e poucos como supervisor de padaria de supermercado, onde fiz algumas consultorias, transformei hortifrutis, onde só vendia hortifrutis, transformei em padarias também, é uma das minhas experiências, das minhas vitórias. Esse é o terceiro padeiro, né? Padaria, hotel, supermercado. O quarto padeiro, padeiro em indústria e indústria e empresas que fabricam pré-misturas, né? Os famosos mix. Os mix são as pré-misturas que, na maioria das vezes, os padeiros, os confeiteiros, né? Adicionam normalmente numa mistura de pão apenas água e fermento, aqui no Brasil tem muito, e transformam a sua mistura em um alimento, né? Muitas vezes um produto ou da panificação ou da confeitaria. E o quinto, no quarto padeiro, eu trabalhei para uma indústria, né, uma empresa muito famosa e é belga, né? Muitos aí que estão me assistindo agora conhecem e sabem do que eu estou falando. A quinta e última empresa que o Carlos trabalha há 15 anos, e hoje trabalho em moinhos de farinha, né? Inclusive faz parte de um outro sindicato e também é um outro modo de se trabalhar. Então, a gente sempre faz parte do Sindicato dos Agricultores, onde a gente pega o grão, né? O famoso trigo, e transforma em pão. Após transformar em farinha, a gente transformamos em pão. Então, esses 5 tipos de padeiro, essas 5 áreas diferentes, ou esses 5 segmentos de se produzir o pão, cada uma delas é diferente de se trabalhar, né? Cada uma delas tem o seu diferencial. Por isso que eu falo que hoje o padeiro, o Carlos Andrade, por exemplo, pensando no padeiro com 5 tipos de experiências diferentes, ou passagens, oportunidades diferentes, o mínimo que eu indico para os meus colegas, né, para os meus caros amigos, amantes da panificação e empreendedores, é que um padeiro hoje, para estar por dentro de
de muitas coisas que acontecem no mundo, igual o nosso bate-papo hoje, falando do Portugal, falando da Irlanda, falando do Uruguai, é que o padeiro hoje precisa, pelo menos, conhecer bem e ter, pelo menos, a sua massa madre, né? A sua própria massa madre, ele precisa ter e cuidar muito bem da sua massa madre e saber como transformar o seu pão usando apenas sua massa madre. Aqui eu tenho uma massa madre desidratada, tá? Massa madre desidratada, ó, em pó, certo? Essa aqui é a nossa Ox, origem e tradição francesa, lá do norte da França. Mandar um abraço aí para o meu amigo Éder de Moraes e o Nelson Gonzalez aí, que ajudou a desenvolver essa massa madre, onde a gente estamos fazendo mistura de pães, multipães, né? Onde o padeiro vai poder fazer pães rústicos, ciabatta, focaccia, italiano, semi-italiano, português. É um mix multipães, onde eu falo que o bom senso do padeiro, quando ele está funcionando pouco, ele consegue fazer pelo menos 10 tipos de pães diferenciados com a pré-mistura. Ou se ele não quiser a nossa pré-mistura, ele pode pegar só a nossa massa madre e transformar a receita dele. Luiz Rodrigues, eu falei um pouco do Padeiro 5.0, falei um pouco da trajetória, da experiência do Carlos Andrade, espero que tenha respondido a pergunta não só do Luiz Rodrigues, mas como dos nossos telespectadores. Não estou te ouvindo, Luiz. Ok. Oi, tá ouvindo? Ok. Na realidade, a ideia foi passar para vocês, né, que estão assistindo a gente, um pouco da trajetória de cada um, porque são momentos diferentes na vida, em países diferentes, culturas diferentes, mas que mostra que a profissão pode fazer a pessoa crescer. Correto. Né? É uma profissão que tem valor e que merece todo respeito, merece ser respeitada. Então, o intuito de puxar isso de vocês foi trazer um pouco mais de valor à profissão do padeiro. Antes da gente continuar, eu vou ler um pouco dos recados, tem bastante. Maravilha. Espera um pouquinho. Mauro Esteves, boa noite aos meus amigos. Ele já estava a postos para essa riquíssima oportunidade. Foi um dos primeiros a entrar na live, entrou 5 minutos antes. A Tainá Pereira. Um abraço aí, direto do Rio de Janeiro. Aí. Tainá Pereira, boa noite. Heitor Salgado, já estava aguardando a live. Que maravilha, hein? Vamos ver quem mais está aqui. Obrigado, Tainá. Carlos Alexandre, olá, boa noite a todos, novos colegas panificadores, padeiros e confeiteiros. Boa noite, Carlos Alexandre, obrigado por estar com a gente. Um abraço, obrigado, Carol, meu xará. Severino Laurindo da Silva, filho, muito bom poder estar aqui aprendendo com todos vocês, mestre. Severino, salve, até eu aprendo, rapaz. Severino, é isso aí, Severino. Silvana Suzuki, boa noite. Obrigado por estar prestigiando a gente. Danilo José, boa, mestre, realmente. Silvana Suzuki, obrigado por nos prestigiar. Obrigado, Danilo José. Altair de Favari, boa noite, pessoal. Boa noite, Altair. Obrigado por estar aí com a gente. Obrigado, Altair. Grande. Arthur Lopes Guimarães, boa noite.
meu parceiro, professor. Marco Antônio Trovilho Júnior, Dali Carlão. Aí, ó. Aê, Marcão, é nóis! João Aparecido, boa noite, meu mestre amigo. Esse aí é o João do nosso Clube dos Mestres do Sagrado Pão. Obrigado, João. Danilo José. Carlos Andrade, um prazer ter conhecido você hoje. Hoje tenho um respeito tão grande por você e por todos os grandes mestres. Ai, que bacana, hein? Obrigado, Danilo, mais uma vez. Aqui deve ser alguém da empresa Correto Alimentos. Fala aí, Carlos, tudo bem? Bacana. Prazer ter a Correto. Um abraço aí para o meu amigo Benê Silva. Benê Correto, excelente mensagem, parabéns. Obrigado, Benê. Meu vizinho, esse padeiro aí. Opa. Então tem mais aqui, depois eu leio mais um pouquinho. Vamos voltar para o nosso bate-papo. A Elvira não conseguiu conectar mesmo, né, Luiz? Não, Elvira, ela está aqui na minha tela, mas ela não aparece a câmera. Ó, Elvira apareceu. Salve, Espera aí que eu vou chamar a Elvira. Deixa eu falar. Elvira, boa noite. Olá, boa noite. Quero cumprimentar todos os meus colegas. A todos, muito boa noite. Eu sou 100% portuguesa, as minhas origens são 100% portuguesas. Eu comecei a trabalhar no ramo da panificação há 12 anos atrás, como funcionária. Comecei como funcionária de balcão a trabalhar numa grande panificação, éramos 40 funcionários. No início estava a ajudar os padeiros, depois os pasteleiros e depois fui trabalhar ao balcão. Comecei por aí. Depois fui mudada de pastelaria, passei da panificação para trabalhar ao balcão de outra pastelaria. Da pastelaria também trabalhei nesse balcão. A seguir também fui trabalhar para a cozinha, passei a ser cozinheira, fiz de tudo um pouco. E comecei aos poucos a apaixonar-me pelo fabrico do pão, pela cozinha, pelo serviço de balcão e pela pastelaria. E trabalhei durante 9 anos como funcionária. Depois comecei a ouvir os clientes a dizer que eu tinha muito jeito para vender e para ter um negócio. E foi então aí que aos poucos e poucos começou a entrar o bichinho dentro de mim. E então, ao fim de 9 anos de ser funcionária, trabalhar para outros, eu resolvi montar o meu próprio negócio. Estou há 4 anos com uma padaria-pastelaria. Eu não sou padeira, mas percebo um bocadinho de padaria, um bocadinho. Eu estou mais na parte das vendas, gosto muito de expor os produtos, de expor a pastelaria, o pão, de pôr tudo no sítio certo, tudo exposto de uma forma bonita, para que o cliente chegue e veja tudo bonito e tudo direitinho e consiga comprar com os olhos. Gosto muito do que faço e tento ser muito perfeitinha naquilo que faço. Então, aqui em Portugal, nós, portugueses, gostamos muito de pão, comemos muito pão e o nosso pão que mais sai aqui, que mais saída tem, é a broa de milho. Não sei se os meus colegas já ouviram falar ou se sabem, mas nós aqui em Portugal comemos muito e fabricamos muito a broa de milho. É o pão que mais se come cá. É um pão muito tradicional. É feito com milho e centeio. Também se come muito o pão branco. O pão branco é aquele pão que é feito com massa branca,
porque é um pão mais fofinho, pronto, não é tão saudável, mas é um pão que tem muita saída, que é o pão, é chamado pão branco. Mas também, aqui em Portugal, nós temos muito o pão de sementes, o pão de cereais, o pão de alfarroba, também tem muita saída, mesmo muita saída. Nós aqui temos muita variedade de pão, mesmo muita variedade. A qualquer padaria que a gente vá, encontramos muita variedade de pão. Pão de girassol, pão de soja, o pão tigre, o pão de alfarroba, que já falei, o pão de cereais, o pão integral, as baguetes, o pão italiano, o trigo, que chamamos aqui o trigo ou o papo seco. Temos as espadas de mistura, que é a farinha branca com um bocadinho de centeio. Temos a broa de milho. Temos muita variedade mesmo de pão. Nós, portugueses, gostamos mesmo muito de pão. Com o Covid, o pão não teve muita baixa de venda, não teve, por acaso não teve. Teve muita baixa a pastelaria, mas o pão continua a ter saída. Porquê? Porque é um bem essencial. É um bem que ainda todos precisam na mesa portuguesa, é o pão que ainda não pode faltar e então ainda se consegue vender bastante pãozinho. Os padeiros ainda continuam a trabalhar bem, ainda continuam a ter o seu emprego garantido e as coisas ainda vão funcionando a nível de padaria. A nível de tecnologia, a nível de pão, Portugal já está bastante avançado, trabalha muito a nível com máquinas, já deu um avanço muito grande, embora se faça muitas coisas braçal, nós já temos muita coisa a trabalhar com tecnologia. De resto, não sei se me querem perguntar mais alguma coisa. Então, se os meus colegas me querem perguntar alguma coisa em relação aqui à nossa panificação, mas como eu já disse, não sou propriamente padeira, já trabalhei no fabrico, mas não sou propriamente padeira. O que eu gosto mesmo de fazer é de vender. Você está me ouvindo? Me ouve? Estou ouvindo. Você mencionou... Ok. Você mencionou vários tipos de pães. Então, deu para perceber que Portugal tem uma quantidade muito grande, né? E uma variedade muito grande de pães. No caso de que você fala, né, que se consome muito pão aí, e eu realmente já tive a oportunidade de ir a Portugal e perceber isso de perto, mas qual é o momento, quais são os momentos em que o povo português consome mais pão? Junto das refeições, almoço, jantar? Eu sei que não tem muito o hábito do café da manhã, né, o pequeno almoço. Qual é o momento de consumo do pão? Em que momentos é mais consumido o pão aí em Portugal? Aqui o pão é mais consumido nas refeições. É nas refeições. Na hora do almoço e jantar. E pequeno almoço também. Aqui no Brasil, às vezes a gente enfrenta a questão muito de se tirar o pão da alimentação, porque pão engorda, se comer pão com comida vai engordar. Vocês passam por isso também? Sim. Aqui também já passa muito por isso. Aqui o pessoal já quer tirar muito pão, substituir por cereais, por sucos, isso, pronto. Mas está muito entranhado o pão ainda na alimentação portuguesa. Sim. Ótimo. Eu vou passar para um outro colega nosso e eu volto a te chamar daqui a pouquinho. Obrigado, tá?
Tá bom, obrigado eu. Um abraço para todos. Nelson, está me ouvindo bem? Estou. Pode falar. Eu vou mandar para você a mesma pergunta. Aí no Uruguai, consumir pão, quais são os horários que o pessoal consome mais o produto? Aqui em Uruguai também, é como Portugal. Aqui se consome muito pão o meio-dia e à noite. Mas tem também, o uruguaio não tem muita costume de café amanhã. Aqui se toma chimarrão, muito chimarrão, mas o pão para almoço e a janta. Aqui amanhã pouco pão, mas tem as torradas, essas coisas que também, mas gosta mais do pão meio-dia e noite. Maravilha. Carlos, eu vou te trazer para a conversa, Certo. porque é o seguinte, você tem uma boa penetração nas padarias, você, pela sua condição de técnico, você está sempre dando assistência ao pessoal. Certo. Você acha que o consumo de pão aqui no Brasil, que o pessoal ainda é muito pequeno, você não sente esse movimento de consumo? Eu responder a sua pergunta, Rodrigo, gostaria de fazer pelo menos duas perguntas para a Elvira depois, tudo bem? Tranquilo, pode fazer. Pode você terminar, eu jogo vocês. Ok. Então, assim, eu acho que no Brasil, diferente da Europa e do Uruguai, a gente não tem o hábito ainda de consumir pães no almoço e na janta. Acho que isso ainda é uma cultura que a gente brasileiro não adotamos isso. E tem muita gente trocando, né, pães por salada, né, que nem a Elvira falou, por nutris, né, barrinha de cereais, por grãos, iogurte e tal, e muita gente cortando, né? Tem alguns influenciadores aqui que até restringe carboidrato após as 18 horas, por exemplo, né? Então, é como se depois das 6 horas da tarde, muitos brasileiros, né? Eu não sei se isso já está tendo um impacto na indústria da panificação, mas tem muita gente já consumindo menos pães à noite, tá? Então, no Brasil, acho que a gente precisa melhorar essa cultura de consumir mais pães no almoço, na refeição do almoço e no jantar. Acho que a gente precisa melhorar essa cultura. Mas eu acredito que também, Luiz, o importante é saber como apresentar esse produto, né? Na nossa primeira live, eu apresentei uma ideia de que quando a pessoa vai jantar, já que ele não consuma o pãozinho francês, por exemplo, né? Ele pode consumir uma entrada, uma casquinha com a salada, mas ao mesmo tempo ele está consumindo. Ele não vai consumir, por exemplo, 50 gramas de carboidrato, que é um pãozinho, mas ele vai consumir, vamos dizer, 20, 30 gramas naquela casquinha. Então, nós, como os brasileiros, precisamos melhorar a nossa apresentação, a nossa técnica ali de como apresentar o nosso produto e como agregar mais valor e numa forma de acompanhamento, vamos dizer. Certo, Luiz Rodrigues? Não, certo. Eu também acho isso. A gente deveria de ter esse hábito, né? A influência negativa do consumo do pão é muito forte aqui no Brasil. Eu acredito que seja mais forte do que outro país do mundo, até da própria América do Sul, né? Porque eu sei que Chile consome muito mais pão que a gente, né? Você queria falar com a Elvira? Deixa eu ver se a Elvira entra no ar. Elvira, está ouvindo a gente? Oi, ela entrou, está entrando no ar. Elvira, o Carlos Andrade quer conversar com você. Sim, estou ouvindo. Carlos Andrade é o criador do Clube dos Mestres do Sagrado Pão. E eu vou deixar vocês na mesma tela para bater um papo, Carlos Andrade, contigo. Olá, Elvira, tudo bem? Olá, tudo bem? Primeiro, quero parabenizá-la pela sua apresentação, foi magnífica
Eu acho que, além de produzir pães e administrar a padaria, eu acho que essa forma que você tem carinhosamente de montar os produtos, arrumar as coisas bem apresentável, a sua preocupação com a aparência dos produtos, inclusive distribuir ali, acho que isso é fundamental. Quero te parabenizar com isso. Quero agradecer ao meu parceiro Carlos Rocha por ter indicado você como nossa participante internacional. E eu tenho 3 perguntinhas para fazer para ti, tudo bem? Tudo bem. Tá. A primeira pergunta, Elvira, que eu acredito que muitos dos nossos telespectadores, nossos fãs que estão do outro lado, está perguntando, que é uma cultura diferente nossa do Brasil aqui, porque aqui no Brasil a gente consome muitas broa, que nem você falou, broa de milho, tá? Então, primeiro falando da broa de milho, você falou que a sua broa de milho aí é feita com farinha de milho, né? A gente conhece como fubá também, e farinha de centeio, correto? Você poderia me responder qual é a porcentagem de farinha de milho de centeio que o seu padeiro coloca para fazer a broa de milho? Qual é a percentagem? Vamos supor, 60% farinha de milho, 40% farinha de centeio. Que rico, muito Mais bom. ou menos por aí. Não, excelente, tá excelente, eu gostei, viu? Eu vou, na minha próxima oportunidade, vou criar uma broa de milho em cima dessa receita, viu, Elvira? É mais ou menos por aí. E é uma broa de milho muito funcional, né? Saudável, né? Porque a farinha de centeio é muito boa, né? Ela nutre mais, né? Exatamente. A segunda pergunta, Elvira, você falou do seu pão de alfarroba. Você poderia falar, você usa farinha branca e alfarroba também, né? A porcentagem maior, acredito que é de farinha branca, mas eu não comi ainda um pão de farinha com farinha de alfarroba, né? Aqui no Brasil se faz o pão australiano, que tem um pouquinho de alfarroba, mas não chega nem a 15%. Aí vocês usam mais ou menos? Como é que funciona? Eu não lhe posso responder 100% a essa Sim, pergunta. claro, eu sei, eu estou sei tranquilo que você não é padeira. Pode ficar tranquila. Exato. Mas pelo que eu sei, a percentagem é pouca de farinha de alfarroba. Tá, mas você sente o gosto, é uma percentagem da alfarroba. Mas você sente o gosto e o pão sente-se o gosto, com aquela cor bonita, né? Ah, bacana. A última pergunta, Elvira, para a gente ir para o próximo bloco e acompanhar, seguir o nosso maestro Luiz Rodrigues. Você falou do pão tigre. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o pão tigre? Pode. Diga. Pão tigre, fala do pão tigre. Ok. O pão tigre eu posso falar para uma próxima vez, pode ser? Claro, tudo bem, não tem problema. A gente aguarda você, isso é bom que vamos ter mais espectadores aí na expectativa da sua resposta. Deixamos para a próxima live. Boa ideia. Nós nem combinamos disso. Eu vou falar com o meu padeiro e da próxima vez ele vai estar cá comigo e nós vamos falar sobre o pão tigre. Pode ser? Maravilha. E eu vou te convidar lá para você trazer o seu padeiro e o pão tigre para mostrar para nós. Ok, fica combinado. Ok, combinado. Obrigado, Elvira. Você arrasou. Obrigado mesmo. Obrigado, eu. Eu também estou a aprender com vocês. Opa, pode contar comigo. Maravilha. Então, gente, deu para perceber como é que existem boas diferenças, né? Mesmo entre países próximos, que é o caso do Uruguai e do Brasil, e mesmo entre Brasil e Portugal, que tem a mesma cultura, né? Até pela colonização, mas os hábitos foram sendo sempre diferentes. Eles cresceram de uma outra forma
A Europa faz questão até pela história de ter o pão como um alimento à mesa na maioria dos países, talvez aqui no Brasil pelo grande poder de influência da cultura americana, que eles não usam muito pão, a gente acabou trazendo essa coisa de tirar o pão da mesa, tirando a gente que gosta, né? Não tem jeito. Mas, pessoal, para dar continuidade aí ao nosso bate-papo, eu queria saber um pouco do Nelson. Ele disse que no Uruguai não tem muito uso de tecnologia. Não foi isso, Nelson? Oi, Luiz, está subindo? Eu falei assim, tem muitas padarias que ainda trabalham artesanalmente, se trabalha muito, se modela com a mão, porque tem muitas padarias pequenas, mas tem tecnologia também, mas tem muita gente que, como as padarias, tem muitas padarias pequenas, aqui se trabalha muito mais artesanal. Voltando, que falar o Carlos e a senhora, eu quero falar que aqui no Uruguai, por la manhã, o que se consome muito é croissant, não pão, sino croissant. O uruguaio consome muito croissant para tomar um chá, o café também, o chimarrão, mas no Uruguai tem padarias não tão grandes como tem vocês, óbvio, a população de Uruguai é muito menor, aqui no Uruguai somos 3,5 milhões de pessoas, na miseria comparado com vocês ali. Então, tem padarias que faz produção para uma cidade pequena de 10, 15 mil pessoas. Então, você não necessita, um exemplo, a vezes não necessita ter uma modeladora, se modela à mão, mas tem muitas padarias que, já, como fala o Carlos, tem muitas padarias que usam muita premistura, então o cara já está perdendo essa essência de trabalhar artesanal. Eu falei assim, eu gosto da padaria artesanal, daquele pão fazer com massa madre, com esponja, como falava, mas tem muitas padarias que tem muita tecnologia também, mas o promédio do Uruguai, que as padarias são pequenas, então a padaria pequena não é necessário ter muita maquinária, porque a produção é pequena. Não sei se me explico ali. Boa. Muito bom, Nelson. Está claro a tua colocação, deu para entender bem. Tá bom. Agora é interessante o fato do croissant de manhã, né? Croissant de manhã para o Uruguai, o cara a toda hora. Mas amanhã e tardecita, perto da noite, isso se trabalha muito. Croissant, aquele croissant recheado com presunto, queijo, como é que fala vocês? Frango. Não, frango não, aqui frango não é uma coisa que, mas presunto, queijo, salame, calabresa, bacon, essas... Escarola. Depois tem aquele croissant dulce, recheado de dulce guaiabada, com creme, com dulce leite, mas o uruguaio vai muito por el croissant. Aqui faz 2 tipos de croissant. Faz o que nós falamos de crioulo, croissant crioulo, que é aqueles com uma gordura hidrogenada. E fazemos o croissant que se faz muito na Argentina, que é esse croissant folhado, que se faz com... Você pode folhear com margarina ou pode folhear com manteiga. Isso é segundo os custos de cada padaria. E o paladar de los fregueses, porque cada lugar de Uruguai, os fregueses têm um paladar diferente.
eu acho que aí acontece a mesma coisa. Cada estado tem seu paladar para degustar de diferentes mercadorias. Sim, aqui a gente tem a mesma situação. Você consegue até ter diferença de gosto dentro da mesma cidade com um bairro diferente. É diferente, eu acho que sim, que é assim. Eu acho que a nível mundial é assim, fica todo, cada lugar, cada cidade muda sua maneira de consumir. Correto. E já que você falou em croissant, que aqui o croissant é mais trabalhado não para esse consumo de manhã, né? A gente aqui no Brasil não faz isso. Mas, Carlos, aproveitando a colocação do Nelson do uso de pré-mistura, e se usa muito pré-mistura às vezes para fazer croissant, pão francês e outros, eu queria que vocês debatessem um pouco os dois sobre o uso da fermentação natural. Bacana. Você pode falar um pouquinho para nós como é que funciona a fermentação natural aí no Uruguai e depois eu complemento. Bom, eu vou falar certo, Carlos. Nós aqui no Uruguai, agora praticamente não se está trabalhando muito, mas eu acho que ninguém está trabalhando com fermentação natural. Por o tema assim, Uruguai, você tem que produzir em menor prazo possível, para que a rentabilidade seja maior. Os custos. O que sim se está trabalhando muito é com pré-mistura. Aí tu tem, é o que eu falei, tem esses caras que pegam um saco pré-mistura, botam, jogam água aí, jogam fermento e tira pão. Mas eu acho que você também vai concordar comigo que esse cara não é padeiro. Correto. É o padeiro Nutella? É assim. Mas a fermentação natural, aqui no Uruguai, praticamente ninguém está trabalhando. Entendi. E me diz uma coisa, Nelson, aí no Uruguai está surgindo muitas boulangeries, aquelas casas de pães. Boulangeries são aquelas boutiques de pães com fermentação natural, e pães mais feitos artesanais. Não, eu não conosco, Carlos, aqui no Uruguai, eu não conosco padaria assim. Certo, mas entendi. Nós somos padeiro artesanal, no sentido que modelamos muito a mão. Sim. Hoje, na sua padaria, você desmancha uma média de quantos quilos e quanto você usa de pré-mistura de farinha pura? Não, eu só trabalho com farinha pura. Todas as minhas receitas, tanto a padaria como o que é salgado, folhado, tudo é farinha pura. Eu não uso pré-mistura. Eu não, pré-mistura não. Eu faço todas receitas. A pré-mistura não vai comigo muito. Maravilha. Eu sei que ha facilitado muito a vida dos padeiros, das padarias, porque faz os produtos uma vida mais longa, mas não é a mesma coisa. E se eu te der uma gordura e uma farinha, quanto tempo tem um croissant crioulo, Nelson? Repita a pergunta, por favor. Eu vou te dar um punhado de farinha e de gordura. Eu preciso de um croissant crioulo para tomar café amanhã. Quanto tempo demora? Bom, tudo vai na média da fermentação, da calor, do tempo. Eu acho que em 4 horas posso produzir croissant crioulo para vocês tranquilamente. Excelente. Acho que esse é o tempo mínimo, já sabemos que em 4 horas já se tem de boa qualidade, né, Nelson? Eu não sei se você depois quer que eu suba um vídeo para o clube aí fazendo coração crioulo. Sim, vou passar. Vou passar para a desculpa aí, não entendi. Falamos junto aí.
Nós queremos que depois suba esse vídeo praticando o crossfit crioulo para o Clube dos Mestres do Sagrado Pão, hoje com 300 membros, aprender um pouco com o povo também. Principalmente o Carlos Andrade. Eu vou passar depois. Tem uns vídeos que são um pouco largos ali, mas eu não sei se vou passar para Luiz, que ele faz uma média aí de 2 minutinhos para que fique bom, para olhar todo mundo. Porque... Ok. Maravilha. Passa pela mão para o nosso diretor, Luiz Rodrigues. Maravilha. Luiz, eu acho interessante se você puder mandar. Eu vou mandar para vocês aí, mas não vou comprometer esta semana a fazer um vídeo para você, pero eu tenho um vídeo guardado ali, mas ele é muito grande, eu acho que uns 5 minutinhos aí, mas você pode cortar ele e passar para o Clube dos Mestres ali. E com o Carlos tivemos a oportunidade de compartilhar um papo lá em Passo Fundo, que daqui a pouco estamos por lá. Maravilha, verdade, né? Fica tranquilo, a hora que você tiver a oportunidade de mandar para a gente, será muito bem recebido e aproveitado esse material de divulgação desse pão. Eu vou chamar a Elvira. Elvira está me ouvindo? Oi. Chegou, Elvira. Sim. Elvira, você estava ouvindo a gente conversar um pouco, o Nelson falou sobre o croissant, né? Sim. E você falou aí da questão da pastelaria, né? Que a gente no Brasil chama de confeitaria. Qual é o doce principal? A gente aqui gosta muito do pastel de nata, pastel de Belém, né? Mas existem outros tipos de doce que são mais consumidos aí? Aqui em Portugal, o mais consumido é mesmo o pastel de Belém. O que se consome diariamente é mesmo o pastel de Belém, é a nata. É o que mais se consome aqui em Portugal. Depois temos também o croissant. Nós aqui chamamos o croissant de brioche. Não sei se os meus colegas fazem muito esse croissant, mas aqui nós fazemos o croissant de brioche. A maioria do croissant, pelo menos no Brasil, eu não sou técnico padeiro também, mas a maioria do croissant é aquele de massa folhada, né? E o brioche é aquele pão tradicional já de brioche. Mas aqui é mesmo o croissant de massa folhada, é chamado croissant francês, aqui em Portugal. O brioche é o mais consumido, que é aquele fofinho, mais fofo, mais amanteigado. Ah, ok. Aí os mestres... Esse aí é o que mais sai aqui em Portugal. Ah, tá ótimo. Obrigado. Eu vou puxar para a conversa aqui o Gessimar. Obrigado, Elvira. Ô, Gessimar, tudo bem? Tudo. Sei que você tinha abandonado a gente, rapaz. Não, houve um probleminha aqui com a internet, mas agora conseguimos reconectar de novo. Tá tudo certo. Então beleza. A gente, para te colocar aí um pouco, a gente falou bastante sobre tipos de pão em cada país. Aí a gente teve um questionamento que foi qual é o período de maior consumo de pão em cada país. Portugal e Uruguai são bem semelhantes, né? O consumo é junto às refeições. No Brasil, a gente já sabe que esse é um hábito menor. O pão aqui é muito consumido no período da manhã. Tem o dia inteiro, mas não igual a Uruguai e a Portugal, que é junto das refeições. No caso da Irlanda, esse consumo do pão é também próximo das refeições ou é um horário diferenciado nisso? Interessante que é o mesmo, eu até estranhei quando cheguei aqui,
porque as panificadoras aqui abrem às 9 da manhã. Então, começa o atendimento ao público às 9 da manhã, e quando ainda é 12 horas, 13 horas, as pessoas ainda estão comprando pão. O horário de pico da panificadora é às 13 horas. É o momento que o pessoal está comprando pão na hora do almoço. Né? O break na hora do lunch time é o horário do almoço deles, eles estão comendo pão. Eu acho isso incrível, né? A forma de que eles... o horário que eles comem os pães, né? De consumo. E quando você estava falando também sobre os pães mais consumidos, aqui na Irlanda, além do Ronnie Spelt, tem o half bread e tem os scones. Os scones é realmente o pão mais consumido da Irlanda. Ele, tanto no café da manhã, logo pela manhã, no horário que eu falei, que é às 13 horas, até às 13, 14 horas, ele ainda está comprando pão. É interessante que é na hora do almoço mesmo, né? É o horário que ele está comprando pão. E os scones, ele tem um consumo enorme, enorme. Você vai nos supermercados, tem eles embalados, né? Não muitos, mas tem. E nas panificadoras também, o que mais se consome é os scones. De todos eles, o Ronnie Spelt e os scones são os mais consumidos. E a questão de horário, de pico, que o pessoal compra pão, realmente é na hora do almoço. No Brasil, realmente não tem esse costume. São Paulo ainda tem um costume de comer na hora do almoço, que é um pãozinho, né? Aqui não, é pão o tempo todo, até porque nem tem arroz, Luiz. Rapaz, olha, não come arroz. É difícil, às vezes, você achar aqui em São Paulo pão na mesa, viu? Vou te falar. E olha que você vai em padaria que serve refeição e não tem pão na mesa. É mesmo. Isso há alguns anos tem sido uma batalha grande, até dos representantes das padarias, para trazer esse hábito, mas também foi uma coisa que a gente conversou um pouquinho atrás, que é o fato de nós temos uma influência muito grande da cultura americana no que diz respeito a ser ágil, ser rápido, ser prático, e a gente largou de mão determinadas coisas, né? E o pão, além daquelas campanhas tradicionais que a gente tem, e a primeira coisa que você corta na dieta, pão. De repente o cara toma 2 litros de Coca-Cola no almoço, mas ele corta o pão, que isso vai solucionar a vida dele. Então é um negócio bem complicado com relação ao pão no Brasil, por mais que a gente tente. Parece que as correntes contrárias conseguem ainda ser um pouco mais fortes. Pessoal, a gente está com mais de 1 hora de live já. Eu vou ter que estar dando encerramento. Inicialmente eu vou puxar para botar todos na tela, né? E eu quero já agradecer a todos vocês por terem atendido o nosso chamado do Carlos, né? Porque eu sei que pelos seus horários de cada um já é 1 hora avançada para alguns, para a gente aqui nem tanto, né? Por esse motivo eu quero agradecer Jéssica Mararante, mais uma vez contribuindo. Nelson Gonçalves, muito obrigado, né, por ter participado aqui. Vou aguardar o seu vídeo. Elvira, muito obrigado pela sua participação. Tem gente aqui pedindo para você compartilhar a verdadeira pastel de Belém. Então, a gente agradece a vocês. Carlos Andrade, muito obrigado uma vez pela oportunidade, a montar, né, o papo. Então, eu vou deixar agora pela ordem, para cada um se despeça, começando a
a falar com a gente, pedir da gente. Agradeço o convite que tive para estar convosco em direto. Gostei muito, foi uma experiência nova. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Gostei muito de vos ouvir, de partilhar o pouco que sei convosco, de ouvir e de aprender com vocês. Espero um dia destes estarmos todos juntos novamente para trocarmos experiências uns com os outros. Desejo-vos uma ótima noite. A minha noite já vai avançada, a vossa vai começar. Portanto, para todos vocês, fiquem bem. Uma santa noite para todos. E agradeço mais uma vez a oportunidade que tive de estar convosco. A gente que agradece. A gente que agradece. Muito obrigado, Elvira. Grande abraço para todos vocês. Ok, a gente não sabe, acho que é seu filho, o nome dele aí do seu lado. É o meu filho, Luís Filipe. Ô, Xará, tem um grande abraço a todos, muito obrigado. Teve-me a ajudar nas tecnologias. Opa, aí tá bom, então. Muito obrigado a vocês por terem participado. Obrigado, Luiz, por ter dado apoio aí à sua mãe. Tudo bom, tudo bom. Gessimar, mais uma vez, obrigado. Salve. Por ter participado, né? A gente agradece também, da mesma forma, você tem a questão aí do seu fuso horário todo, né? Que também, assim como a Elvira, já estão bem adiantados na hora, mas muito obrigado mais uma vez por ter disposto do seu tempo para a gente. É uma honra, né, Luiz Rodrigues, poder estar participando de uma live com pessoas tão profissionais, de nível e de respeito na qualificação. Estar participando com você, Luiz Rodrigues, que é um grande profissional. Isso nos eleva o nosso conhecimento ainda mais por ouvir pessoas de outros países e estar participando com você. Quero deixar aqui também, aproveitar, né, os meus agradecimentos ao Carlos Andrade, meu nobre, meu amigo, um forte abraço. Eu esqueci o nome da mulher agora. Elvira. A Elvira, um forte abraço. Elvira não pôde participar muito, porque houve um probleminha de conexão, mas deixa aí o meu abraço. E ao Gonzalez, é isso? Acertei o nome? Nelson Gonzalez. Nelson Gonzalez, um forte abraço. E a todos vocês eu quero deixar um pequeno recado. O grande profissional, ele vai além da receita. É que ele faz de tudo para chegar no horário, ele faz de tudo para dar o seu melhor pela sua empresa e pela sua profissão. Me procure lá no canal Pão com Alegria! Tá certo, já sou seguidor agora. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, mas não saia não, fique aí por enquanto. Nelson, muito obrigado a você por ter disposto do seu tempo, por estar aí dividindo com a gente as suas experiências, informações, a cultura aí do seu país. A gente agradece muito. Bom, vou pedir desculpa por meu ruim português, mas muito agradecido, muito honrado por este convite. Também vou falar que a primeira vez que eu faço uma videoconferência assim, estou ficando um pouco nervoso, mas estou muito agradecido de compartilhar, mas gostei muito. Espero ter um novo convite aí, procurar arrumar meu notebook, que não deu certo, tive que fazer do telefone ali, mas agradecer a você, que agora conheci, a senhora Elvira, o mestre de
esqueci o nome dele agora, de Gersimar. Gersimar, que eu ouvi ele nos áudios aí do Clube do Sagrado Pão e do Carlos Andrade também, mas muito agradecido. Eu acho que minha participação ajudou a alguma coisa aí e estamos à ordem. Para qualquer coisa que você quiser falar, tudo bem, mas tem que ter a paciência que o cara não fala português. Você imagina que me ouvir falar espanhol, rapaz. Olha, eu vou trazer todos vocês aqui para a tela e vou deixar que agora o Carlos faça as considerações finais a todos vocês. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, agradeço. E agradeço a todos vocês pelo conhecimento que eu também estou ganhando nessas conversas, né? Tem sido bastante... contribui muito para a minha área, apesar de eu não ser padeiro, mas eu trabalho com a área de alimentação. E eu fico muito satisfeito por isso. Carlos, agora com você, os convidados são seus, e muito obrigado mais uma vez. Primeiro, gratidão a todos, tanto os participantes quanto os nossos telespectadores. Um forte abraço a todos. Quero agradecer a Elvira e o Luiz Felipe, aí, ao lado dela. Tá? Excelente performance, intenções, participação com o negócio. Acho que foi excelente. Parabéns, Elvira, e aguardo você numa próxima. Quero agradecer ao meu irmão de carinha, o meu mais novo irmão, Gersimar Arantes, né? O cara do Canto com Alegria, a gente deu uma mãozinha ali, obrigado de coração. Eu sei que aqui para nós falta 6 minutos para as 9 ou 21, mas aí para vocês é 0 hora, vai dar 1 hora da manhã. Obrigado por você estar conosco. Obrigado ao meu amigo Nelson Gonçalves, que tive a oportunidade de conhecê-lo e em breve, próximo mês, vamos estar juntos de novo. Excelente padeiro, empreendedor. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Quero agradecer também ao meu diretor, Luiz Rodrigues, e a Positivo Marketing, que faz esse trabalho brilhante, magnífico, espetacular. Quero agradecer a todos, e especialmente hoje também agradecer ao meu parceiro aí da Panificadora, 7 de setembro, meu amigo Rogério. Aquele abraço. E todos os meus amigos que nos prestigiaram, nos acompanharam e dedicaram o seu tempo a nós. Hashtag Panificação Brasileira. Obrigado a todos vocês. Nós vamos encerrar a live. Vou fechar a tela de vocês agora. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado. Estamos encerrando a terceira live do Clube dos Mestres do Sagrado Pão, né? Foi uma live bem interessante, informações diferentes, diversas. Espero que tenha contribuído. Espero poder contar com vocês em nossa próxima live. Obrigado aí pela audiência, por terem estado com a gente, acompanhando. Não deu para ler a maioria das perguntas aí, dos agradecimentos. Mas muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.